Hola, hoy vamos a empezar nuestras clases de repaso, o sea, de revisión. Vamos a ver algunos contenidos que hemos visto ya en los niveles iniciante e intermediario. Una cosa, chicos, es que los tiempos verbales ya hemos trabajado bastante una revisión en el nivel intermediário. Então, assim, com relação aos tempos verbais, principalmente os passados, nós já fizemos bastantes revisões ao longo do nível intermediário. Então, nós vamos focar aqui em outras coisas, tá? Bueno, hoy la primera cosa que vamos a trabajar en esta clase y en la clase que viene son los signos de puntuación. Los signos de puntuación fueron trabajados en el nivel iniciante, pero de uma maneira mais sencilla, de uma forma mais simples. Então, nós vimos ali os pontos invertidos, não é? De interrogação, de exclamação. Tiramos algumas dúvidas sobre como utilizá-los, bem lá no comecinho. Pero hoy, además de acordarnos de estos puntos, de estos signos, vamos a ver otros más, ¿vale? Entonces aquí empezamos por la coma, pela vírgula. Entonces vamos a ver el uso de la coma y algunos ejemplos que tenemos aquí. La coma, entonces, marca uma pausa breve em um enunciado. Então, ela não é uma pausa muito longa, ela é uma pausa breve, uma pausa rápida. E vai utilizar-se em los siguientes casos. Temos aqui um primeiro exemplo para separar os elementos de uma enumeração. Então, quando você vai falar de uma série de coisas, é como se você estivesse listando essas coisas, então entre elas você precisa colocar vírgula, ok? Como em português. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. Viene a recoger el resto de sus cosas. La ropa, la pelota de baloncesto, la cámara, la caña de pescar e la vespa. Então, aqui eu estou pedindo para a pessoa buscar o resto das suas coisas. Que coisas? Eu faço uma lista, eu enumero essas coisas. E aí, depois de cada uma delas, vírgula. E depois da penúltima aqui, quando eu vou pôr a última, eu já uso I. Como em português, eu coloco o E também. Ok? Bueno, entonces aquí es un primer caso para utilizar la coma. E quando nós lemos isso, nós paramos um pouquinho, né? Eu digo, la ropa, la pelota de baloncesto, la cámara, la caña de pescar. Eu não leio rapidão, eu não leio seguido, né? La cámara, la pelota de baloncesto e por aí vai. Né? Eu preciso fazer essa pausa, ok? Outra coisa é para aislar o vocativo. Então, para eu isolar o vocativo, como em português, quando você chama alguém na frase, então esse vocativo eu vou colocar uma vírgula antes dele. Olha a importância disso aqui. Visite a tua irmã, Pilar. Então, eu estou falando para Pilar visitar a irmã dela. Então, para Pilar que visite a sua irmã. É isso que eu tô falando aqui, tá? Eu tô falando com a Pilar, olha a vírgula antes. Se eu não colocasse essa vírgula aqui, a frase teria outro sentido. Eu diria, visite a tua irmã Pilar. Eu ia estar falando assim, olha, você visite a tua irmã Pilar. Então, a Pilar se tornaria irmã nessa frase, e não a pessoa com quem eu falo. Por isso, então, é importante colocar a vírgula. Quando você fala diretamente com alguém, você vai colocar uma vírgula antes de chamá-la. Então, isso isola o vocativo, isola a pessoa ali que você está chamando, ok? O exemplo que eu sempre dou é quando você fala, oi, Pablo, né? Olá, Pablo. Então, você está falando diretamente com ele? Olá, como Pablo. Você isolou o vocativo, ok? Sí? Bueno, vamos a seguir. Tenemos entonces aquí otros usos de la coma. En los incisos que interrumpen una oración para aclarar o ampliar lo que se dice o para mencionar el autor u obras citados. Entonces aquí la coma como algo para aclarar, entonces como una explicación.
você vai colocar, então, durante uma frase, em um texto, se você precisa fazer uma breve explicação sobre aquilo que você está falando, você coloca essa explicação entre vírgulas, tá? Ou também para ampliar, para você colocar uma informação a mais, também você coloca ali entre vírgulas. Olha o exemplo. Todos os vecinos, incluído el tercero, estavam por una vez de acuerdo. Aqui, esse incluído el del tercero é uma informação que eu quero adicionar, eu quero colocar algo a mais, eu quero deixar claro que o do terceiro também estava. Porque se eu só dissesse assim, todos os vecinos estavam por una vez de acuerdo, essa frase seria totalmente compreensível. Mas eu queria adicionar uma informação e dar uma ênfase que o do terceiro também estava, ou seja, alguma coisa tem aí com esse vizinho do terceiro. Então, essa informação eu vou colocar entre vírgulas, ok? Bueno, después, outra função, separar elementos gramaticalmente equivalentes em um enunciado. Então, eu quero dizer aqui, toda a Europa estava presente. Franceses, espanhóis, italianos, alemães, portugueses, etc. Então, aqui, eu estou falando de elementos que são adjetivos de nacionalidade, são equivalentes, e então eu los separo. Também entraria aqui a enumeração. Eu também estou listando aqui, então também entraria nesse caso. Uma coisa importante é, antes do etc, também coma, tá? Antes do etc, vocês usam a vírgula também. Bueno, e aqui, outro uso, em las cabeceras de las cartas se escreve coma entre el lugar e la fecha. Então, quando você escreve uma carta e você vai fazer o cabeçalho, então, entre o lugar e a data, você precisa pôr também a vírgula. Curitiba, coma, e a fecha, e aí a data. Curitiba, 29 de abril de 2018, ok? Então, vocês vão colocar essa vírgula aqui. Tranquilo? Sim? Não é difícil usar a coma, ¿verdad? Es importante saber cómo hacerlo, porque la lectura mejora la escrita a la hora de hablar también, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos, además de la coma, el punto, o ponto. Y vamos a ver entonces que él marca una pausa al final de un enunciado. E depois de um ponto sempre se escreve maiúscula, como em português, o final de um enunciado com o ponto, que também é ponto final, conhecido assim, né? E aí depois do ponto você escreve a próxima palavra com letra maiúscula. Em espanhol também funciona dessa forma. 3 tipos de pontos. Então, vamos ver 3 tipos de ponto em espanhol. Ponto e seguido, que separa enunciados que integram um párrafo. Então, tem um ponto final que você vai colocar, mas que ele não é necessariamente o final do parágrafo. Ele é o final de um enunciado, mas você continua ali naquele mesmo parágrafo a falar de outras coisas. Por isso, ele é seguido, porque segue o parágrafo, tá bom? Então, olha aqui. Com el disco en la mano, ya solo falta que funcione. Atrás han quedado 1 año y medio de trabajo e incertidumbres. Então, aqui, eu queria começar uma nova frase, mas eu não queria começar um outro parágrafo, porque essas coisas estão relacionadas. Sem problema. Ok? Letra maiúscula, então, aqui depois do ponto final. Depois, ponto e aparte, quando separa os párrafos de distintos contenidos. Então, quando você escreve um parágrafo, ele precisa estar conectado com o outro, com o anterior, mas geralmente ele traz um outro assunto, por isso que você vai mudando os parágrafos, não é? Você já muda um pouco ali. Então, você vai pôr também, no final de cada parágrafo, um ponto final. 1 año después de salir el disco al mercado, prácticamente todos saben ya quién es. El segundo single ha comenzado a sonar, ok? Então, aqui, só coloquei esse exemplo de frase para falar, olha, faz de conta que começamos outro parágrafo, né? Seguindo naquele mesmo assunto. E um ponto e final que cierra um texto. Então, ali no final do texto, ou seja, acabou mesmo. Também se usa depois de abreviaturas. Então, quando você coloca algumas abreviações, você vai utilizar o ponto final.
Aqui nós temos alguns exemplos. Senhor, senhora, doutor, vale? Doutora também. Estados Unidos. Esse aqui é interessante para a gente lembrar uma coisa sobre abreviação em espanhol. Sempre que eu tenho duas palavras e elas estão no plural, o que eu vou fazer é dobrar a primeira letra. Então, não é Estados Unidos, então eu vou colocar dois Es e dois Us. E aqui o pontinho entre eles. Juegos Olímpicos, Jogos Olímpicos. J, ponto, O, ponto. Essa é a abreviação de Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, la abreviatura, ¿tá bien? Y entonces aquí, una cosa interesante es, nunca se usa entonces el punto en títulos de livros, de artículos, capítulos, de obras de arte. Então, quando você vai dar título a um texto, quando você vê o nome de um livro, ele nunca tem ponto final, tá? Então, os títulos não têm ponto final. Os nomes de obras, no geral, não têm ponto final. Então, aqui, ele coloca o nome de dois livros, Las Meninas, Cien años de soledad, que incluso es un libro de Gabriel García Márquez, del cual hablamos la otra clase. ¿Vale? Entonces aquí, mira, no hay puntos. ¿Bien? Perfecto, chicos. Entonces, es esto. Sobre los puntos, tranquilo, ¿verdad? Una otra cosa que tenemos, ya hemos visto la coma y el punto, ahora tenemos el punto y coma. Em português também, o ponto e vírgula. Aqui, ele vai indicar uma coma, uma pausa superior à coma, então ela é mais longa que a da vírgula, pero é inferior a la del punto, ela é menos longa que a do ponto final. ¿Para que se utiliza? Entonces vamos a ver. Se utiliza para separar los elementos de numeración quando se trata de expressões que incluem comas. Então, quando nós precisamos fazer separação de elementos, no geral você usa a vírgula. Mas às vezes são coisas longas, um elemento que precisa ali carregar uma explicação, então eu coloquei uma vírgula. Então, para separá-lo de um outro, eu não uso a vírgula, eu uso ponto e vírgula, para não ficar repetindo e não ficar confuso também o texto. Então, olha esse exemplo. Había que estar en contacto con la naturaleza, dejar entrar el cielo, el mar y el viento, dormir sobre tablones, sobre el suelo, sentar-se em sillas medio rotas. Então, aqui, todos esses elementos que eu estou contando, eu coloquei separado por ponto e vírgula. Por quê? Porque alguns deles, ó, eu usei a vírgula aqui. Então, dormir sobre tablones, sobre el suelo, dejar entrar el cielo, el mar, el viento. Isso aqui, para enumerar esses elementos, eu precisei de vírgula. Então, para não ficar repetindo aqui, eu separei os outros elementos maiores por ponto y vírgula, ¿ok? ¿Sí? Pues bien, chicos, entonces vamos a ver una otra función. Delante de conjunciones o locuciones como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, cuando los periodos tienen cierta longitud. Entonces, trabajamos como locas en ese proyecto porque teníamos confianza. Então, aqui eu coloquei isso, em um período. Sin embargo, los resultados no fueron lo que esperábamos. Aqui, eu usei uma dessas expressões citadas acima, que significa no entanto, em português. E aí, eu usei aqui uma coma e ponto, um ponto e vírgula para separar. Então, antes dele, ok? Tá? Por quê? Porque esses dois períodos indicam aí uma certa distância. Isso é no passado, isso aqui é um passado um pouco menos distante, ok? ¿Vale? Pues bien, entonces ahí ya hemos visto la función de la coma, del punto y del punto y coma. Ahora tenemos ahí los dos puntos, os dois pontos também em português. Nunca se deixa um espaço antes de los dos pontos. Então, só uma dica e técnica que quando você está escrevendo, você vai colocar esses dois pontos coladinho aí na última palavra, tá? Não tem espaço entre eles.
e se usa nos seguintes casos. Olha aqui os 2 pontos, tá grudadinho com a palavra casos, não é? Delante de uma enumeração anunciada com um verbo. Então, quando você vai, você anuncia que vai ter ali uma lista de coisas com um verbo. Então, você pode colocar esses 2 pontos. Os pontos cardinais são, e aí aqui, ó, norte, sur, este e oeste em citas textuales. Bien? E aqui, separem essa parte aqui, ó, e em citas textuais, ou seja, em citações textuais. Esses citas, nesse caso, significa, se vou pôr entre parênteses aqui, porque está em português, citações, tá? Então, aqui em citações textuais, se tirou em la cama e gritou, no puedo. Então, quando nós estamos falando de uma narrativa, você vai ter um narrador principal ali, ele vai narrando. Aí, quando um personagem vai falar, geralmente você tem o quê? Os dois pontos. E aqui, como alguém fala, coloquei aqui as aspas, tá? Que nós vamos ver também daqui a pouco. ¿Vale? Bueno, entonces bien. Depois das fórmulas de saludo em cartas e documentos. Então, quando você tem ali uma fórmula de saudação, de cumprimento, geralmente você pode pôr uma vírgula ou também os 2 pontos na carta, no e-mail, tá? Então, aqui, estimado senhor Lopes. Aqui eu tenho 2 pontos. Poderia ter uma vírgula? Também, tá? Mas eu posso optar pelos 2 pontos. Estimado senhor Lopes. Tengo el placer de comunicarle que ha ganado el primer premio de nuestro concurso. Então, depois aqui de cumprimentá-lo, eu usei os 2 pontos. E aí, quando você faz isso em carta ou em e-mail, o que você faz é, você coloca isso, os 2 pontos ou a vírgula, e aí você vai começar o texto na outra linha, tá? Você não vai começar na mesma linha. En textos jurídicos e administrativos, detrás del verbo, para decretos, bancos, certificados. Então, assim, geralmente você vai ter ali, depois de verbo, os 2 pontos. Por exemplo, certifica. Então, você tem lá, escola, tal, cultive, certifica. Aí, os 2 pontos, né? 2 pontos. O que ela certifica? Que Don José Martínez ha seguido su curso de espanhol durante os meses de julho e agosto. Então, aqui, eu usei depois do verbo também. ¿Ok? Vale. Pues bien. Tenemos ahí otra cosa, otros signos de puntuación, que son los puntos suspensivos. Os nossos 3 pontos, tá? Bueno, cuando los utilizamos, entonces, quieren decir que hay una interrupción en la oración o un final impreciso. Então, eles nos dão essa ideia ou de interrupção ou de imprecisão. Y entonces van a usarse cuando? Al final de una enumeración, cuando tiene el mismo valor que la palabra etcétera, que a gente costuma usar abreviatura, né? Abreviatura em espanhol, né? Ok? Então, ali para você, ele tem esse valor de etcétera. Quando você vai continuar, e etcétera, né? E continua, você pode pôr os 3 pontos. Todo lo malo estaba por venir. La anexación de Checoslovaquia, el asalto por sorpresa a Polonia, el ataque a Rusia, el holocausto, etc. ¿Ok? ¿Sí? Pues bien. Después aqui, para expressar um momento de dúvida. Quando você está falando no texto e aí você quer colocar que o personagem teve um momento de dúvida assim, como dar uma pausa, esses 3 pontos expressam isso. Tuve un asunto con el profesor de violín y con la niñera, con un oficial y con un actor y yo no tenía ni 16 años. No les estaré aburriendo. Então, aqui ele faz uma pausa para fazer um questionamento, tá? Então, essa pausa um pouco mais longa, assim, essa interrupção mesmo, nós fazemos com 3 pontos, tá? Ou pontos suspensos. Para deixar um enunciado incompleto e em suspenso. Então, quando você deixa assim, olha, um suspense ali para aquele final, para aquele enunciado. En cuanto a lo del otro día, fue algo inesperado, muy violento, muy desagradable. E aí nos dá essa ideia de... Tá?
quando se omite uma parte de uma cita textual. Então, você vai fazer uma citação e vai omitir uma parte. Las primeras líneas del Quijote las aprendí en la escuela. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. E aí você coloca isso aqui para dizer, olha, e segue. Tá? E continua. Ok? Que a citação, que o que a pessoa escreveu não termina aqui, mas a tua citação sim. Aí você deixa esses 3 pontinhos, como olha, vai continuar. Ok? Bueno, después aquí entonces tenemos finalmente los signos de interrogación. En español ahí nós temos esse al revés, esse invertido, né? Entonces delimitam los enunciados interrogativos, ou seja, eles são limites, eles delimitam as perguntas. En español se usa entonces el signo de apertura, porque não há outra marca que la sustituya. Então, você precisa de uma marca para abertura. Onde é que começa essa pergunta? Nunca se dê um espaço depois do signo de interrogação de apertura ou antes del cierre. Ou seja, então, esses signos, esses símbolos de pontuação, ele vai sempre colado à palavra, tá? Então, quando você vai perguntar, que tal? Ele está colado aqui no que e depois ele está colado aqui no tal. Não tem espaço entre os pontos e as palavras, tá? Vamos a ver entonces. Aqui o exemplo. Que tal estás? Quero falar contigo. Então, aqui você não vai escrever ponto depois dos signos de interrogação, tá? Ok? Então, vamos lá. O signo final de interrogação, entre parênteses, indica dúvida ou ironia. Então, quando você usa só esse último aqui, esse símbolo que para nós é o mais comum, porque tem também em português, entre parênteses, você dá uma ideia de ironia. Então, nessa frase aqui, el señor Botín es el director del Banco de Santander. Quando você fala como es el director del Banco de Santander, quer dizer assim, ele é o diretor. É uma afirmação, mas meio assim na dúvida. É um pouco irônico, tá? Ok? Aquí también tenemos los signos de exclamación, que también tienen su revés. Também tem esse símbolo ao contrário. E o que ele faz? Também vai delimitar esses enunciados exclamativos ou as interjeições, tá? Então, quando eu falo algo assim, a exclamação ela serve para indicar que algo está sendo falado de uma forma com bastante ênfase, tá? Então, vamos lá. Também não se deixa espaço entre eles, olha, olá, que surpresa, esse tá grudadinho aqui, ó, na palavra olá, esse no que e esse na palavra surpresa. Entre parênteses, como também o signo de interrogação, indica sorpresa ou ironia. Um senhor de 70 anos ha sido o ganador do maratón de Nova York. Então, aqui, ó, eu dou uma ênfase, olha, 70 anos. Tá? Então, uma surpresa para você ou ironia também. Nesse caso, é mais no sentido de dar ênfase mesmo, tá? E aí, você colocando entre parênteses, nos dá essa ideia. Vale? ¿Sí? Pues bien, los últimos signos que vamos a ver en esta clase son los paréntesis. Então, na aula que vem, nós vamos continuar com outros 8 símbolos de pontuação. Hoje nós vamos terminar aqui com los paréntesis, que se utilizan en los siguientes casos, entonces. Quando se interrompe um discurso para uma aclaração. Então, quando você vai fazer uma explicação, sobretudo se esta não tem muita relação com a anterior. Então, por exemplo, para eu não interromper o texto assim, eu preciso colocar alguma explicação. Claro, uma explicação um pouco não tão longa, né? Eu vou colocar entre parênteses. Então, Marta Tocino, a novia do futebolista, se apresenta a las próximas eleições. Então, provavelmente uma notícia que já se esteja falando desse jogador, eu vou falar que ela, que é a noiva dele, a noiva do jogador, vai se apresentar às próximas eleições. Para adicionar essa informação, para explicar isso, eu coloco o parêntese, ok? Eu poderia ter colocado essa informação entre vírgulas também, tranquilamente, tá?
Então, às vezes, há mais de uma possibilidade de pontuação aí. Aqui poderia ser vírgula ou os parênteses. E para intercalar um dato ou precisão. Então, quando você quer colocar assim data, autor, você quer colocar só um dadozinho ali sobre aquilo, quando você faz uma citação, às vezes você coloca o autor entre parênteses, ou, por exemplo, nasci em La Felgueira, Astúrias. Então, só para adicionar essa informação de que La Felgueira fica nas Astúrias. É muito comum ver em narrativa, por exemplo, de história. Então, vocês vão ver o nome de um rei, e aí vai estar entre parênteses assim a data de nascimento dele, sei lá, 1180, e a data de morte, 1246. Ou então, entre parênteses, vai ter a data do reinado. Geralmente o autor explica o que são as datas entre parênteses, tá? Se é de nascimento à morte, se é do reinado, do governo, dependendo, né? Não serve só para reis e isso, ok? Do tempo de trabalho, enfim. Geralmente há uma explicação acompanhando, mas se colocam essas datas assim, então, entre parênteses, ok? Bueno, e também para evitar uma opção no texto. Então, para que você, por exemplo, vai colocar o masculino e o feminino, muitas vezes vocês podem colocar, então, entre parênteses o a ou o o, né? A forma masculina ou a feminina, tá? Se busca chico ou chica para ir a buscar dos niños de 8 a 11 anos à escola. Então, aqui tanto faz se é homem ou mulher. Eu poderia ter feito o contrário, se busca chica, entre parênteses, o também, vale? Poderia ser desta forma. E também em transcrição de textos, señala a omisión de uma parte do texto que se ponen então 3 pontos entre parênteses. Nós vimos lá que quando você faz uma citação, se você não vai usar toda a frase até o ponto final, você termina com os 3 pontos e aí coloca ali, terminou. Mas às vezes você quer citar uma parte e outra e ocultar. Para mostrar que você ocultou a parte de algum texto, você vai colocar os 3 pontos entre parênteses. Então eu sei que aqui tinha mais coisa, mas que você acabou não usando na sua citação. Olha só. En Alicante fui y conocí esa terrible masa humana que había en la playa. Miles y miles de gentes que buscaban y creían que les enviaban barcos. Yo creo que para sobrevivir nos metieron en la cabeza que nos dava todo igual. Nesses dois momentos, então, aqui, nós sabemos que quem escreveu isso, na verdade, tinha colocado mais coisas no texto e que a pessoa que citou resolveu ocultar. Ok? Sim? Bueno, entonces chicos, seguimos la clase que viene con los signos de puntuación. Vamos a ver otros 8, ¿vale? Y entonces, hasta luego.